Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos à primeira videoaula de inglês aqui no canal David Blackbeard. Olha só, para vocês que não me conhecem, meu nome é David, eu sou professor de inglês há mais de 20 anos e eu dou aulas particulares e eu decidi montar essa playlist, né, essa parte do canal aqui de videoaulas porque eu sei que inglês, querendo ou não, em algum nível é importante para se ter, se você trabalha com isso ou se você simplesmente quer ter um pouquinho de inglês para o seu dia a dia, para entender vídeos, coisas na internet, né? Então, assim, a gente vai ter videoaulas aqui, uma vez por semana eu vou fazer uma live, vocês vão poder entrar, tirar dúvida, perguntar. Os vídeos vão começar com material mais iniciante, então hoje, por exemplo, eu vou explicar o primeiro de 4 pilares do inglês que eu considero os mais importantes. Você entendendo essas 4 regrinhas do inglês, você monta qualquer frase. Aí você só vai precisar de vocabulário. É uma coisa muito, muito simples. Lembrando que inglês é muito mais fácil do que português. Então, se você sabe falar português, você consegue aprender inglês. E eu não gosto de decoreba, então muita coisa eu vou explicar para vocês, porque o inglês é um idioma muito lógico. Ele gosta de seguir lógica nas regras. Então, se você gosta de lógica, vai ser batata. Super fácil, tá bom? E aí, com o tempo, os vídeos vão melhorando, a gente vai avançando em gramática, em leitura, a gente vai ouvir vídeo, assistir vídeos juntos, enfim, vai ter muita coisa bacana, tá bom? Esse primeiro vídeo aqui, eu estou deixando aberto para todo mundo, tá? Porque é um vídeo de apresentação. E se você gostar, se você se interessar, aí você pode se tornar membro no canal e aderir ao plano de aulas de inglês, Blackbeard English, em inglês. E aí você vai ter acesso a esses vídeos semanais e esse bate-papo ao vivo comigo, tá? Então você vai pagar aí um valorzinho por mês e vai ter essas videoaulas mais uma vez por semana tirar dúvida comigo. Beleza, gente? Então bora lá que eu vou explicar para vocês a primeira regra dos 4 pilares. Ok, galera, então vamos lá. Eu vou explicar para vocês aqui a primeira parte dos 4 pilares do inglês. Então, primeira coisa, todo mundo vai odiar isso, mas faz parte, tá? É muito importante, que é o verbo to be. O verbo to be, ele é a primeira regra aqui dos 4 pilares, mas não precisa ter medo, porque não é aquele trauma que vocês tiveram no colegial. Depois disso, nós temos o do e o does, que é a mesma coisa, eu vou explicar para vocês nas próximas aulas por quê. Depois a gente tem aqui negativos, usando as frases e transformando elas em frases negativas. E finalmente temos os modals, que são os modais que a gente usa para fazer perguntas abertas e fechadas, né? O porquê, onde, como, quando, quem. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o verbo to be. Lembrando que o verbo to be significa ser ou estar. Então, quando eu quero falar eu estou, I am. Quando eu vou falar que eu sou, I am também, tá? Então, vamos deixar isso bem claro, porque no português a gente acaba esquecendo um pouquinho. Para vocês que não sabem a conjugação do verbo to be no presente para os pronomes, né? Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Então, eu vou colocar aqui para vocês. I am, eu sou. Ou eu estou, né? You are, você está, ou você é. Vamos deixar tudo com o verbo ser. He, she. E também temos o it, que eu vou explicar mais pra frente o que é. É para não ter um sujeito oculto, porque em inglês não existe sujeito oculto. Então a gente tem ele para suprir a necessidade. Quando não é ele, quando não é ela, a gente usa o it. Então, he is. We are, que é nós somos, e they are, que significa eles são, tá? Desculpa se às vezes faltar uns acentos aí no português, porque senão eu vou ficar errando aqui no teclado. Então, essa é a conjugação do verbo to be para eu, tu, eles, nós, vós, eles. I am, you are, he, she, it is, we are, they are, tá bom? Vocês devem estar olhando essa lista e pensando assim, bem, peraí, não tá faltando o vocês no plural? Em inglês não existe. A gente usa o you tanto para o singular
ou para o plural. Na verdade, vocês vão ver em vários lugares que às vezes as pessoas falam you guys, tá? Esse guys, se você traduzir, significa caras, mas não quer dizer vocês caras, porque não significa que é para homens. É só um jeitinho que o idioma acabou criando para quando você realmente quiser demonstrar que tem um plural ali. Mas, como eu falei, o inglês é um idioma muito lógico, né? Então, se você falar you e tem um montão de gente na frente, é óbvio que é vocês, tá? Ele segue esta lógica. Então, vocês podem dar uma pausa no vídeo se quiserem, anota aí no caderno de vocês. I am, you are, he, she, it is, we are e they are. Essa é a conjugação do verbo to be no presente, tá? Então, qual que é a primeira regra do inglês com o verbo to be? Vamos pegar uma frase aqui, por exemplo, I am happy, eu estou feliz. Ou se não, you are happy, você está feliz. Aqui eu fiz uma afirmação, tá? A primeira regra é, quando eu quero transformar qualquer frase que tenha o verbo to be, né? Tem o sujeito, o verbo to be, eu quero transformar ela numa pergunta, eu só coloco o verbo to be antes do sujeito. Aí você deve estar pensando assim, mas espera aí, por quê? Então aqui ficaria am I happy? E aí vira uma... Oh, tá difícil esse teclado aqui hoje. E are you happy? Pronto. Então, por que a gente faz isso? No português, quando você quer fazer uma pergunta, você muda a entonação. Quando é na escrita, você só coloca um ponto de interrogação. Então, se eu falar, você está feliz, é uma afirmação. Você está feliz? Virou uma pergunta. E o inglês gosta de deixar tudo muito bonitinho, muito organizado. Então é por isso que eles têm essa técnica. É igual o espanhol, que coloca um ponto de interrogação de ponto-cabeça invertido antes de uma frase escrita, porque a pessoa bate o olho e já sabe que está vindo uma pergunta. O inglês tem isso para não deixar a dúvida que o que você está falando é uma pergunta, tá? É por isso. Ele é meio nerdzinho. É só isso que vocês precisam saber hoje. Só isso. Primeira regra dos 4 pilares do inglês é que quando você tem o verbo to be, ser ou estar, com o sujeito, você vai colocar ele antes do sujeito. Sempre. Então, mais um exemplo. Se eu falar we are busy. Nós estamos ocupados. Eu quero transformar isso numa pergunta. Are we busy? Nós estamos ocupados? Ou melhor, para fazer mais sentido, vocês estão ocupados? Que ficaria are you busy? Tá vendo que eu uso you? Não precisa de plural. Se tem uma sala cheia de gente, eu entro e falo are you busy? Eu estou falando com todo mundo, então obviamente é plural. Se essa frase fosse uma afirmação, ele diria yes, sim, we are busy. Sim, nós estamos ocupados. E aí você vê que o verbo to be está depois do sujeito. Numa pergunta, ele vem antes do sujeito. É só isso, gente, tá? A primeira aula de hoje é isso. Muito, muito, muito fácil, tá bom? Então, lembrando vocês que essa primeira aula, que essa primeira videoaula está aberto para todo mundo no canal. Se você estiver gostando das explicações, quiser participar das videoaulas, aí você vai lá, clica no Seja Membro na página inicial e você vai ter o plano Blackbeard Inglês, que são essas videoaulas mais lives durante a semana para a gente bater papo e tirar dúvidas, tá bom? Então, hoje a gente está explicando isso, nas próximas aulas, nas próximas videoaulas, vai ter a segunda regra, que é quando usa do e does. Depois a gente vai falar como que se transforma essas frases em negativas, e aí depois a gente tem o modais. Você sabendo essas 4 regras, você está feito. Você só vai precisar de vocabulário para começar a montar suas frases. Acabou. Inglês é simples assim. Poxa, mas como assim? Eles me torturaram no colégio, na escola de inglês? Pois é. Não precisa dessa tortura toda. É simples assim, ponto final. Tá bom? Então, se vocês estiverem curtindo, não se esqueça, entra lá, participa. Eu acho que vai dar
vai trazer muito benefício para vocês que querem aprender o inglês, porque não sabem nada, ou às vezes tem um pouquinho, quer pegar um pouquinho mais, e quem sabe mais para frente vocês até conseguem começar a fazer aula particular. Tá bom, gente? Ficamos por aqui, fiquem todos bem e até a próxima.